Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Neste vídeo nós vamos iniciar mais um tema novo nas nossas aulas de História, que é a Roma Antiga. A gente vai ter uma série aí de 5 vídeos sobre Roma Antiga. E Roma Antiga é o nosso último tema da História Antiga, da Antiguidade. A gente encerra esse período aí da Antiguidade. Roma Antiga, assim como Grécia Antiga, fazem parte da Antiguidade Ocidental. Estão mais ligadas ao passado da nossa cultura atual. Os outros temas que a gente viu, Egito, Mesopotâmia, Hebreus, Fenícios, Persas, são Antiguidade Oriental. Ainda que os hebreus também estejam bem ligados à nossa cultura por motivos religiosos. Então, vamos iniciar aqui a nossa conversa sobre Roma Antiga. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre o que é Roma, do que a gente está falando quando a gente fala sobre Roma, e vamos falar um pouco sobre as origens de Roma, a mitologia sobre a origem de Roma e a história sobre a origem de Roma e os períodos da história de Roma. Então esse vídeo é mais uma introdução sobre a Roma Antiga. Primeiramente, pessoal, quando a gente fala de Roma, a gente tem que saber a diferença entre Roma Antiga e a Roma atual. Roma atual, capital da Itália, sede da Igreja Católica. A sede da Igreja Católica fica no Vaticano. O Vaticano é um bairro da cidade de Roma. Ok, o Vaticano hoje é considerado um estado independente, mas ele está dentro de Roma, ele é um bairro de Roma, no fim das contas. E a Igreja Católica tem sua sede na cidade de Roma. Em outras aulas eu vou explicar o porquê que a sede da Igreja Católica é em Roma. E Roma é a atual capital da Itália. A mesma cidade de Roma, que hoje é capital da Itália, foi a capital do Antigo Império Romano. É o ponto de partida do Antigo Império Romano. É a mesma cidade, tanto que algumas obras, alguns monumentos, alguns templos, algumas construções do Antigo Império Romano ainda estão lá na Roma atual. Mas quando a gente fala de Roma Antiga, da mesma forma que a gente fala da Grécia Antiga, a gente não está falando do mesmo território atual, a gente está falando de uma coisa maior. Então, quando a gente fala de Roma Antiga, a gente está falando de mais do que a cidade de Roma. A gente está falando de uma civilização que formou um vasto império. Então, já a primeira diferença entre Roma Antiga e Grécia Antiga eram cidades-estado independentes, nunca formaram um império. Roma Antiga formou um grande império. No mundo ocidental, o maior império da antiguidade. Do mundo na antiguidade, há uma polêmica, se foi o Império Romano ou se foi o Império Chinês, os dois contemporâneos, os dois na mesma época. Infelizmente não dá tempo da gente estudar o Império Chinês, mas só para vocês saberem, há uma polêmica, talvez o Império Chinês tenha sido maior que o Império Romano. Enfim, então quando a gente fala da Roma Antiga, a gente está falando de um vasto império que surgiu a partir da cidade de Roma. Então os romanos, a partir de sua cidade, começaram a conquistar territórios e ao longo de alguns séculos formaram o maior império do mundo ocidental, na antiguidade. Pois bem, como que a gente estuda a história de Roma? Comparado a outros povos da antiguidade, Roma tem bem mais fontes históricas para nós, por vários motivos. Primeiro, é mais recente. A civilização grega é mais antiga que os romanos, todos os povos da antiguidade oriental que nós vimos são bem mais antigos que os romanos, então os romanos, por serem mais recentes, têm mais coisas preservadas. Segundo motivo, os romanos escreviam, e eles não só escreviam, eles usavam o mesmo alfabeto que nós. O alfabeto que nós usamos é o alfabeto latino, que é o alfabeto dos romanos. Terceiro, a língua que os romanos falavam era o latim. E por mais que o latim não seja uma língua falada hoje em dia, considerada uma língua morta, não é usada por nenhum país, é usada pela Igreja Católica, é a língua oficial da Igreja Católica, mas ela não é a língua oficial de nenhum povo. O latim, ele deu origem à maioria das línguas ocidentais que nós conhecemos hoje, inclusive o português. Então, muitas palavras da língua portuguesa, a estrutura da língua portuguesa, a gramática da língua portuguesa, tudo isso vem do latim. Então para nós é mais fácil entender um texto romano do que um texto grego, ou muito mais fácil do que entender um texto egípcio, por exemplo. Então, os romanos têm
como fontes históricas, nós temos como fontes históricas para estudar os romanos, nós temos as fontes escritas em latim, que é uma língua mais acessível para nós hoje em dia, do que as línguas orientais, por exemplo. As línguas da antiguidade oriental, melhor dizendo, né? O Egito, a língua do Egito antigo, por exemplo. Então nós temos muitas fontes escritas sobre Roma, nós temos muitas obras de arte preservadas ainda hoje, dos romanos, estátuas, esculturas, afrescos, mosaicos, tudo isso nós temos preservado. A arquitetura romana é uma fonte histórica importante para nós, nós ainda temos templos, ruínas de templos, restos de construções, de prédios públicos, enfim, estradas romanas, tudo isso serve como fontes históricas para nós. E utensílios do cotidiano, encontrados pelos arqueólogos e que hoje estão preservados em museus. Então tudo isso nós usamos como fontes históricas para compreender a Roma antiga. Então a gente consegue, como a gente tem uma grande quantidade de fontes, dos povos da antiguidade, né? Roma é dos povos da antiguidade, aquele que a gente consegue ter mais detalhes sobre como era o cotidiano, sobre como era a vida dessas pessoas. Um dos acontecimentos históricos que facilita a nossa compreensão sobre o que é a Roma antiga foi uma grande tragédia da história da humanidade, uma grande catástrofe natural que implicou a morte de milhares de pessoas, a destruição de cidades inteiras, mas que por essas ironias do destino preservou um imenso acervo de documentos históricos que nos permite compreender muito sobre a cultura e o cotidiano da Roma antiga. Esse evento foi a destruição da cidade de Pompeia. Tem uma câmerazinha aí, filmadora no slide, indicando para vocês que vocês encontram muita coisa no YouTube sobre Pompeia. Então depois eu recomendo que vocês busquem Pompeia no YouTube e vejam os documentários. Tem documentários curtinhos de poucos minutos, né? Tem os imensos de horas de duração, mas tem os curtinhos de poucos minutos. Recomendo que vocês deem uma olhada para conhecer. Pompeia era uma cidade que faz parte do Império Romano, na Península Itálica, onde hoje é a Itália. Então ela era perto da capital, Roma. E Pompeia era uma cidade relativamente importante, não era uma cidade imensa, mas não era uma cidade minúscula, então era uma cidade com riquezas, era uma cidade com uma intensa vida urbana, então era uma cidade que tinha um cotidiano muito parecido com o de Roma, era uma miniatura de Roma, digamos. E Pompeia ficava próxima a um vulcão chamado Vesúvio, um vulcão famoso da Península Itálica que de vez em quando solta umas fumaças, quer entrar em erupção, enfim, é um vulcão famoso. Quando construíram a cidade de Pompeia e uma outra cidade vizinha chamada Herculano, que também foi destruída pelo vulcão Vesúvio, eles achavam que o Vesúvio era um vulcão inativo. Sabiam que era um vulcão, mas achavam que era um vulcão inativo. Como nós temos vários vulcões inativos, né, que não entram mais em erupção. Então achavam que já era um vulcão inativo. Então na prática era uma montanha. Ok, o Monte Vesúvio, vamos construir uma cidade aqui no pé do Monte Vesúvio, é uma boa localização. No litoral, Pompeia era uma cidade portuária, né, então tinha acesso ao mar Mediterrâneo, enfim. Então, um lugar legal ali para construir uma cidade. Essa cidade ficou ali por muito tempo e se desenvolveu e tudo mais. Até que no ano 79 depois de Cristo, o vulcão Vesúvio resolveu que era um bom momento para entrar em erupção. Imaginem a cena. Você está lá em Pompeia e de Pompeia, de qualquer ponto de Pompeia, você vê o Monte Vesúvio, né? Ele está bem ali, né, na paisagem. E aí você é um cidadão de Pompeia andando na rua, de repente você olha para o Monte Vesúvio e vê a ponta da montanha, o cume da montanha explodir. Explodiu. E dali começou a sair fumaça e cinzas. Essa erupção do Vesúvio não é aquela erupção que a gente vê dos filmes, que a gente imagina aquelas famosas que escorre lava e sai queimando tudo. Não. Foi uma erupção um pouco diferente. Ele não soltou lava. Ele soltou gases e cinzas. E o que aconteceu então com Pompeia e com Herculano, uma cidade menor e vizinha? Tanto Pompeia quanto Herculano foram soterradas pelas cinzas do Vesúvio. Então, assim, a erupção causou um terremoto e um maremoto, então as pessoas da cidade
correram para o porto, só que quando chegaram no porto as ondas estavam muito altas e vindo em direção à cidade. Então tem vestígios arqueológicos mostrando que tem uma grande quantidade de pessoas mortas no porto, porque as primeiras pessoas que chegaram no porto viram as ondas e tentaram voltar e foram atropeladas e pisoteadas pelas pessoas que estavam tentando sair, então tem um monte de corpo ali. E assim, do que as pessoas morreram? As pessoas morreram intoxicadas pelos gases liberados pela erupção vulcânica. Muitas pessoas foram atingidas por fragmentos da ponta do vulcão que explodiu, né, por rochas, né, que caíram, e soterradas pelas cinzas, soterradas e queimadas pelas cinzas. Mas a grande maioria morreu intoxicada com os gases liberados pela erupção. E o que acontece? Essas cinzas cobriram a cidade e acabaram preservando a cidade. Os corpos soterrados ficaram cobertos pelas cinzas. E aí, no século XVIII, muito tempo depois, 1800 anos depois, 1700 anos depois da erupção do Vesúvio, pesquisadores ficaram sabendo que mais ou menos ali na região, né, ficaram sabendo de uma história de uma cidade que foi destruída por um vulcão, porque esse acontecimento ficou famoso no Império Romano, foi muito relatado. Então, né, relatos da antiguidade de uma erupção vulcânica que destruiu uma cidade e tal, e a cidade ficava mais ou menos em tal lugar. E os pesquisadores foram lá, começaram a escavar e encontraram casas quase completamente preservadas, obras de arte quase completamente preservadas, e as silhuetas dos corpos. Aí na imagem de cima, o corpo entrou em decomposição ali embaixo das cinzas, mas a cinza meio que petrificou. Então você tem várias estátuas formadas pelas cinzas que cobriram os corpos. Então você consegue ver exatamente onde estavam e a posição em que estavam as pessoas quando elas morreram. Isso revela muita coisa sobre o cotidiano. Então tem muitas coisas comoventes do tipo, foram encontrados 2 corpos abraçados de um casal, então eles morreram abraçados. Também coisas curiosas do tipo, foi encontrado um corpo de uma mulher da alta sociedade de Pompeia na casa dos gladiadores, gladiadores eram escravos. Então ela foi encontrada na casa dos gladiadores. O que ela estava fazendo ali? Ela estava no meio da rua, viu a erupção e entrou no primeiro lugar que achou? Ou o que será que ela estava fazendo lá? Não sabemos. Então, em Pompeia a gente tem muita informação, a gente tem muita coisa. Então dá para saber muita coisa sobre a arte, sobre os costumes, sobre os valores, sobre o cotidiano, graças a esse desastre, mas que acabou formando o que hoje após as escavações, né, trouxeram a cidade de novo à tona. Então é um lugar que você pode visitar. Então Pompeia virou um museu a céu aberto, como se fosse um lugar congelado no tempo, e que você pode visitar e ver como era o cotidiano daquelas pessoas naquela época. Enfim, então essas são as nossas fontes históricas. Mas quando a gente fala de antiguidade, a gente não lida só com fontes históricas, materiais, ou com relatos históricos oficiais, né? A gente lida também com mitologia, que é uma fonte histórica, mas é uma fonte diferente, né? E a história de Roma, né? A fundação de Roma, a origem de Roma, assim como todas as origens da antiguidade, a gente mistura o que é fato histórico com o que é lenda. Só que através das lendas a gente consegue entender muita coisa sobre a cultura e sobre como os romanos se enxergavam. Então vamos analisar os mitos sobre a origem de Roma. Primeiro a gente vai falar da história mais famosa, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, que é a história de Rômulo e Remo. Segundo a mitologia romana, a cidade de Roma foi fundada por 2 irmãos, Rômulo e Remo, 2 irmãos gêmeos. Quem eram esses irmãos, Rômulo e Remo? Agora eu vou contar uma história, eu vou falar um monte de nomes, mas se vocês procurarem no YouTube depois, vocês vão encontrar a mesma história, contada de outras formas, talvez de um jeito mais interessante, mas eu vou contar aqui porque eu preciso contar ela para vocês entenderem a análise que eu vou fazer. Não se prendam aos nomes, aos detalhes. Peguem o conceito da história, o conteúdo geral da história, tá? Qual que é a história de Rômulo e Remo? Existia na Península Itálica, onde hoje é a Itália, um reino chamado Alba Longa, certo? Havia esse reino. Esse reino era governado por um rei chamado Númitor. Esse rei chamado Númitor
tinha uma filha chamada Rheia Silvia. Rheia Silvia, filha do rei Númitor. Segundo a lenda, segundo a mitologia romana, Rheia Silvia teve um caso com nada mais nada menos do que o deus Marte. Deus Marte é o deus da guerra da mitologia romana. Então ela se envolveu com o deus Marte, engravidou do deus Marte, e essa gravidez resultou em 2 crianças gêmeas, Rômulo e Remo. Então, Rômulo e Remo são descendentes do deus Marte e da princesa Rheia Silvia, filha do rei Númitor de Alba Longa. O irmão de Númitor tentou tomar o trono e ele conseguiu. Então ele usurpou o trono de Alba Longa. Ele prendeu o irmão, o rei Númitor, e obrigou Rheia Silvia a se tornar uma sacerdotisa, porque sacerdotisas não podiam ter filhos, e assim, se ela não tivesse filhos, os filhos dela não poderiam reivindicar o trono e tomar o trono do tio, que havia deposto o rei Númitor. Só que Rheia Silvia já estava grávida de Rômulo e Remo, então ela consegue esconder a gravidez, tem os filhos e, com medo de que eles sejam mortos pelo tio, coloca eles num cesto e abandona no rio Tibre. Não confundam com o rio Tigre da Mesopotâmia, rio Tibre com B, rio Tibre, que é um rio importante de Roma. Então ela coloca o Rômulo e o Remo num cesto no rio Tibre e entrega para os deuses. O rio Tibre leva as crianças até um determinado ponto, o cesto para na margem do rio, e as crianças conseguem sobreviver porque uma loba tinha acabado de ter filhotes e tinha leite, uma loba se aproxima e amamenta as crianças. Então elas sobrevivem, a princípio, amamentadas pela loba, que é essa escultura aí que vocês estão vendo. Ela representa a fundação de Roma. Rômulo e Remo sobreviveram por causa da loba. E aí, pouco depois, foram encontrados por um casal de camponeses que educaram Rômulo e Remo. Depois de grandes, eles contaram a história para Rômulo e Remo, que eles foram achados no rio Tibre, e aí eles investigam e descobrem que eles eram filhos da princesa Rheia Silvia e netos do rei Númitor, que havia sido deposto pelo tio, que estava governando Alba Longa. E aí eles decidem voltar para Alba Longa para lutar contra esse tio e colocar o seu avô de volta no trono. E eles conseguem derrotar o tio e colocam Númitor de volta no trono. Só que aí eles vão embora de Alba Longa, eles não ficam em Alba Longa, eles vão embora de Alba Longa e decidem fundar uma nova cidade às margens do rio Tibre, onde eles se salvaram. E eles fundam a cidade de Roma. Depois Rômulo e Remo brigam e Rômulo assassina Remo. E aí Rômulo se torna, Remo morre e Rômulo se torna o primeiro rei de Roma. Segundo a mitologia romana, o primeiro rei de Roma é Rômulo. Então essa é a história da fundação de Roma. Percebam, primeiro, os romanos se consideram descendentes do deus Marte. Então, primeiro, eles têm uma origem divina. Segundo, não é qualquer deus, é o deus da guerra. Então eles se consideram guerreiros, certo? Terceiro ponto, relação com o rio Tibre. O rio Tibre é um rio muito importante da região e é um rio muito importante para Roma. Então, encaixar o rio Tibre nas origens de Roma era importante para os romanos, certo? Então, percebam isso. Os romanos se consideram descendentes do deus Marte, então eles são divinos e guerreiros, certo? Ok. Segunda história referente à origem de Roma. Essa é menos famosa e as pessoas associam menos com Roma. Mas essa é muito interessante porque essa segunda história, ela relaciona os romanos com os gregos e relaciona os romanos com mais deuses ainda. Vou contar para vocês. Essa história é a história de Enéas. A história de Enéas é contada numa história da mitologia chamada Eneida. O que é a Eneida? A Eneida é a continuação da trilogia da Ilíada. Brincadeiras à parte, mas é como se fosse a continuação da história da Ilíada. Vocês lembram que a Ilíada, da mitologia grega, é a história da Guerra de Troia. Um dos personagens da Guerra de Troia é o Ulisses.
E a volta de Ulisses para casa é contada na continuação da Ilíada, que é a Odisseia. A Odisseia é a história de Ulisses tentando voltar para casa depois da Guerra de Troia. Então, a parte 1 e a parte 2. A Eneida é o filme 3, digamos, da trilogia. Se fosse em filme, seria o filme 3 da trilogia. Mas é assim, é o filme 3 depois que a história já fez muito sucesso, aí algum estúdio compra os direitos e faz muito tempo depois e o filme fica ruim, meio viajado, e você fala assim, não tem muito a ver com a história original. É mais ou menos isso, a Enéida. É tipo os filmes de Star Wars feitos recentemente, que fogem da história original, enfim, é mais ou menos isso. O que é a Eneida? A Eneida conta a história de Enéas. Quem é Enéas? Lá na Ilíada, volta para a Grécia Antiga. Lá na Ilíada, vocês lembram que a Guerra de Troia termina com os gregos enganando os troianos com o cavalo. Eles dão um cavalo de presente, mas os soldados gregos estão escondidos dentro do cavalo. Durante a noite eles saem do cavalo e destroem a cidade. No meio da destruição, os gregos estão lá destruindo Troia, alguns troianos conseguem fugir. Não sei se vocês já viram o filme Troia, aquele que tem o Brad Pitt no papel de Aquiles. Se não viram, vejam, é um filme bem interessante. No final do filme Troia, tem um detalhe que eles não explicam no filme, mas vocês vão entender esse detalhe do filme porque vocês são bons alunos das aulas de história. No final do filme, o príncipe Paris de Troia tá ajudando uma galera a fugir. Tem tipo uma saída secreta e uma parte do povo de Troia consegue fugir enquanto a cidade está sendo destruída. No meio da galera que está fugindo, tem um rapaz carregando o pai idoso. Não dá nem para saber que é o pai, eu que estou contando para vocês que é o pai. Tem um rapaz carregando um homem idoso. Aí o Paris vira para ele e pergunta, como você se chama? Ele fala, me chama Enéas. E ele fala, o Paris pega a espada e fala, essa é a espada de Troia. Leve ela e continue o nosso povo. Algo assim, tipo, ele dá a espada e fala, continua a nossa história, continua a história de Troia. Tipo, a história de Troia não vai acabar aqui, continua ela. Aí ele tá carregando o pai, pega a espada e foge. Pois bem, a Eneida é a história desse cara que fugiu de Troia, o Enéas. Quem é o Enéas? O Enéas, ele é filho desse homem que ele está carregando, e esse homem se relacionou nada mais nada menos com a deusa Vênus. Deusa Vênus, que é a deusa do amor e da fertilidade na mitologia romana. E aí o Enéas ele foge de Troia e navega pelo mar Mediterrâneo até chegar na Península Itálica. Na Península Itálica ele funda um reino, e os descendentes de Enéas vão dar origem ao reino de Alba Longa, o reino do Númitor. Então Númitor e Réia Sílvia são descendentes de Enéas, que por sua vez é descendente da deusa Vênus e dos troianos. Então os romanos acreditavam que eles eram descendentes de Troia. Troia, o grande povo que quase derrotou os gregos, pois bem, os romanos são descendentes de Troia. E além disso, então assim, eles misturam a sua origem com a origem grega. Então assim, eles valorizavam muito a cultura grega, então fazer essa relação com a Grécia Antiga para eles era importante. Então eles, a gente tem a ver com a Grécia Antiga. Eles deram um jeito de enfiar a história deles na história grega. Botaram Enéas ali para ser a continuação da Ilíada e da Odisseia. Então eles são descendentes dos troianos, que também eram guerreiros, também eram um povo muito importante. Tem essa relação com a Grécia Antiga, que eles valorizavam. E também são descendentes da deusa Vênus. Então eles são mais divinos ainda. Então percebam que esses relatos mitológicos mostram como os romanos se enxergavam. Eles são guerreiros, eles estão relacionados com os gregos, que é um povo que eles admiravam muito. Para os romanos, os gregos são o povo mais importante da antiguidade. Eles se relacionam com Troia, que foi um grande inimigo dos gregos, e que os gregos tiveram muita dificuldade para derrotar. E eles são divinos e guerreiros. Então, isso é como os romanos se enxergavam. Então, através dos mitos de origem de Roma, a gente percebe a imagem que os romanos tinham de si mesmos. Vamos falar um pouco do lugar onde Roma surgiu. Agora a gente vai entrar para as questões geográficas e históricas. Vamos sair um pouco da mitologia e para a ciência. Então, Roma foi fundada na Península Itálica, mais ou menos no meio da Península Itálica, nessa região aqui que eu vou mostrar para vocês. Roma está aqui, ó, mais ou menos no centro da Península Itálica, na beira do rio Tibre, passa mais ou menos por aqui, pertinho do rio Tibre.
não está no litoral, mas está perto do litoral. Essa região da Península Itálica, ela tem duas cadeias de montanhas. A Península Itálica ela tem os Montes Apeninos. Esse mapa aqui é um mapa de relevo. Então vocês vão enxergar as manchas mais claras são montanhas. Então aqui você tem no centro da Itália os Montes Apeninos, é uma cadeia montanhosa. E ao norte da Itália você tem os Alpes. Você já deve ter ouvido falar dos Alpes suíços. Pois bem, a Suíça está aqui, ó. Os Alpes, na verdade, eles têm um lado para a Suíça e um lado para a Itália. O norte da Itália, a fronteira da Itália com a Suíça são os Alpes. Aliás, a fronteira com a França também são os Alpes. Então, o norte da Itália é limitado por montanhas, por uma cadeia montanhosa. Então, e o centro da Itália tem os Montes Apeninos. Então, essa é uma região onde está Roma, que tem montanha de um lado e montanha do outro. Então, é uma região que tem uma certa proteção natural. Os ventos não são muito fortes, e ela está próxima do mar, então o clima acaba sendo ameno, é um clima nem tão quente, nem tão frio. E tem chuvas regulares, né? A geografia do lugar faz com que seja uma região de chuvas regulares. É perto de rios, não são rios enormes como os rios do Oriente, mas é perto do rio Tibre, então tem terras mais ou menos férteis. E está perto do litoral, que facilita o comércio. Então é uma região estratégica, propícia para a agricultura, propícia para o comércio. E o relevo também não é muito acidentado, está perto de montanhas, mas onde está Roma é mais ou menos plano, então facilita ali para ter pastos e desenvolvimento da pecuária. Então é uma região interessante para se desenvolver uma civilização. Todas essas características fazem com que a região tenha um potencial econômico muito grande. Então, como eu disse, está à margem esquerda do rio Tibre, numa região da Itália chamada Lácio, que é essa região em vermelho aqui. Hoje a Itália, isso aqui é um estado da Itália que se chama Lácio. Lácio em italiano, em latim, a gente fala Lácio, escreve C, com C, L-A-C-I-O, Lácio. Em latim, pronuncia-se Lácio, mas se escreve com T, escreve Latio. É daí que vem o nome latino. Latino é quem nasce na região do Lácio. Então a língua latina é a língua de quem era do Lácio. Roma fica no Lácio, portanto latim é a língua dos romanos. Então os romanos viviam na região do Lácio, portanto os romanos são latinos. É daí que vem a palavra. E só uma curiosidade, em italiano se escreve Lazio com Z. E tem um time na Itália, um time da cidade de Roma, que se chama Lazio, é o nome da região onde fica a cidade de Roma. Tem dois times de futebol importantes na cidade de Roma, a Lazio e a Roma. Um tem o nome do estado, o outro tem o nome da cidade. Essa região, então, à margem esquerda do rio Tibre, é uma planície pantanosa, cercada por colinas, bosques e florestas, era habitada pelos latinos, e é uma área promissora para a agricultura, para a criação de animais e para o comércio entre o litoral e o interior, porque está perto do litoral e através dos rios dá para chegar no interior. Então é uma região ali interessante para quem se fixasse ali, tinha várias possibilidades econômicas para se desenvolver. Pois bem, é nesse contexto que a gente vai tentar entender a fundação histórica de Roma. A gente falou da mitologia, de Alba Longa, dos irmãos Rômulo e Remo, mas vamos tentar entender historicamente. Por que algum povo chegou ali e falou, vamos criar uma cidade? Essa região, ela não era habitada por um único povo, ela era habitada por alguns povos. A região, eu estou dizendo, a Península Itálica. O sul da Península Itálica tinha gregos. Por exemplo, a cidade de Nápoles, hoje na Itália, Nápoles vem do nome grego Neapolis. Neapolis em grego quer dizer nova cidade ou nova polis. Então o sul da Itália era de colônias gregas, fazia parte da Grécia Antiga. Mas no centro, norte e um pouco mais para o centro da Itália, você tem os latinos na região do Lácio e você tem os sabinos ali no centro da Itália. E mais ao norte da Península Itálica você tinha os etruscos. Qual que é a hipótese principal para a fundação de Roma? Quem fundou Roma, na verdade, foram os etruscos. Os etruscos do norte invadiram o centro da Itália, invadiram a região do Lácio, dominaram os latinos e os sabinos, juntaram os latinos e sabinos e formaram um reino. E, a partir desse reino, eles formaram a cidade de Roma. Então, a cidade de Roma é uma cidade fundada por invasores etruscos
que juntaram os latinos e os sabinos. Então os romanos seriam descendentes de etruscos, latinos e sabinos, mas a língua que eles pegaram foi a língua dos latinos, por exemplo, mas tem algumas características culturais dos etruscos e dos sabinos também. E aí os etruscos juntaram essa galera toda, os latinos e os sabinos, num lugar só, e aí surgiu a cidade de Roma a partir do século VIII a.C. Essa parte histórica de que a cidade surgiu por volta do século VIII a.C., ela bate com a mitologia romana, porque a mitologia romana dá uma data para a fundação de Roma, que é o ano de 753 a.C. 753 a.C. é a metade do século VIII. Então, a data lendária, ela coincide com o que os vestígios arqueológicos mostram ser mais ou menos a época em que a cidade surgiu. Então, a lenda não está totalmente errada. A data bate com o que os arqueólogos encontraram. Entre 753 a.C. e 509 a.C., o que a gente sabe sobre essa cidade, que a arqueologia nos mostra? Nos mostra que era uma cidade fortificada, ela tinha ruas calçadas e um sistema de esgoto, e durante esse período o latim se consolidou como a língua da região. Então o latim prevaleceu, né? Tinha a língua dos etruscos, que era muito diferente do latim, mas o latim acabou se consolidando como a língua da região. Não se sabe ao certo por que o latim prevaleceu sobre a língua dos etruscos, mas o latim se consolidou como a língua da região. Antes de falar ali das fases da história de Roma, um outro ponto que mistura mitologia e história. Historicamente, a hipótese mais aceita é que os etruscos invadiram a região, juntaram os latinos e os sabinos. Existe uma história da mitologia romana que é a história do rapto das Sabinas, que Rômulo teria fundado a cidade de Roma e trazido vários guerreiros para povoar a cidade, só que ele percebeu que a cidade tinha muito homem e não tinha mulher. Então eles precisavam de mulheres para se casarem e terem filhos. E vizinhos aos romanos haviam os sabinos. Então os romanos teriam invadido Roma, teriam invadido a região dos sabinos e sequestrado as sabinas, por isso o rapto das sabinas, e teriam se casado com as sabinas. Historicamente, nós sabemos que Roma vem dessa mistura de etruscos, latinos e sabinos. E a mitologia romana conta que há uma mistura entre latinos e sabinos, mas a mitologia conta com essa história de que Rômulo organizou um sequestro das mulheres sabinas. Então tem essas relações entre a mitologia e os achados arqueológicos, certo? Pois bem, pessoal, quando a gente vai estudar a história de Roma, a gente divide ela em 3 períodos: monarquia, república e império. A monarquia é esse período de 753, quando supostamente, segundo a mitologia, a cidade de Roma foi fundada, até o ano de 509 a.C. 509 a.C. é quando Roma se transforma numa república. Essa república é a segunda fase da história de Roma, que vai do ano de 509 a.C. até o ano 27 a.C. E em 27 a.C., Roma passa a ser oficialmente um império, passa a ser governada por um imperador. E esse período da história de Roma vai até o ano de 395 d.C. Em 395 d.C., um imperador divide o império, que estava muito grande, ele divide em 2 impérios. E aí surge o Império Romano Oriental e o Império Romano Ocidental. E a gente vai estudar depois o que acontece com o Império Romano Ocidental e o que acontece com o Império Romano Oriental. Mas isso são outras aulas, tá? Sobre os períodos da história de Roma, pessoal, o período da monarquia, ele é o mais confuso para a gente estudar. Porque é muito difícil diferenciar o que é mitologia e o que é história no período da monarquia. Os documentos históricos são imprecisos, tem poucos documentos da época, as histórias são confusas, as cronologias são confusas, né? Por exemplo, o considerado primeiro rei de Roma é Rômulo, que é uma figura mitológica. A gente não sabe se ele existiu de verdade. Provavelmente ele não existiu de verdade, né? Porque a gente não imagina que tivesse uma pessoa andando pelo mundo neta do deus Marte. Então, provavelmente ele não existiu de verdade. Mas os documentos romanos dizem que ele foi o primeiro rei. Esse período de 753 a 509 a.C., também, os romanos dizem que Roma teve 7 reis. É muito pouco para um período tão longo de história. Cada rei teria que ter governado por muitos anos, o que é pouco provável.
Então a gente não tem muita informação sobre esse período. O que a gente sabe sobre esse período é basicamente isso que eu contei aqui no slide anterior. Era uma cidade fortificada, com calçamento, sistema de esgoto, falava latim e era governada por reis. O resto, a gente não sabe se é mitologia ou se é história. Então, esse período da história de Roma a gente não estuda, a gente não vai focar nele. A gente vai focar na República, e a gente vai falar basicamente sobre a República Romana. Pra gente é o período mais importante. Professor, não é o Império? Não, o Império é o período mais famoso. Mas para a gente entender o Império Romano, para a gente entender Roma, a gente tem que estudar a República. Até porque, isso vocês vão entender melhor nos próximos vídeos, o Império se forma durante a República. Império não quer dizer necessariamente que você tem um imperador governando. Império é um vasto domínio. E o vasto domínio romano se forma no período da República. O período do Império quase não tem conquistas. É basicamente a administração do que foi conquistado durante a República. Então, o Império, no sentido de territórios dominados, ele é do período da República. Por isso que para nós ele é o mais importante. A gente vai falar do período do Império, mas o período do Império a gente vai falar bem por cima. O que é mais detalhado para nós é o período da República. É o período da República e o comecinho do Império. Depois é meio que vai no fluxo, o Império. Aí a gente vai falar só de alguns pontos principais do Império, mas o nosso foco principal é a República, certo? Então a partir do próximo vídeo falaremos de República, ok? Até mais. Qualquer dúvida, vocês já sabem os canais pelos quais vocês me encontram. Até o próximo vídeo.